Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSB, o meu maior respeito em recebê-lo aqui, como sempre, ele que enfrenta há tanto tempo esse tipo de gente que não vale nada, né? Esse tipo de gente que gosta de ameaçar as pessoas, teve que andar com escolta aí a vida inteira para não ser morto por causa de máfia, de caça-níquel e tudo mais. E hoje aí é candidato a governo do Rio de Janeiro. Marcelo, muito orgulho que eu falo contigo. Em primeiro lugar, essa história de mudança de regra do jogo toda hora, né? Aumentando combustível, 1 quilo de moela que mamãe fazia porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne todo dia, usava como alternativa, está custando R$40. Bife e fígado, R$41. Combustível subindo de novo. E esses caras brincando de não governar o país. E se discutindo coisas de alterar a regra do jogo eleitoral às vésperas de um jogo eleitoral. Primeiro, essa bobagem idiota que não passou, mas que continua persistindo na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Ele não cumpriu nenhum acordo com o Lira, dizendo que ia ficar quieto se perdesse, perdeu a coisa do voto impresso. O Distritão não passou, seria um retrocesso terrível, mas já é um retrocesso também as coligações, é um retrocesso. Como é que o senhor analisa toda essa questão de mudança de regra do jogo, que joga o país em instabilidade, que joga o país sem necessidade, quando o país precisa de coalizão, de força, para sairmos de uma crise econômico-sanitária? Essas medidas idiotas são colocadas na mesa, se ameaça instituições, desfile de tanques nas ruas de Brasília. Não queremos tanque na rua, nós queremos comida no prato, decência, emprego que não tem e daí por diante. Como é que o senhor, como um parlamentar que sempre esteve ao lado do povo, analisa toda essa situação? Bom dia. Bom dia, Datena. Prazer imenso estar falando com você. Você sabe da minha admiração. E, antes de qualquer coisa, me surpreende muito um funcionário público se dirigir à Band, se dirigir a vocês dessa maneira, né? Espero que o governo de São Paulo tome uma providência, porque é muito grave. A gente não pode... Eu que defendo tanto o serviço público, eu acho que a gente tem que defender o serviço público. Existem servidores públicos de muita qualidade. Você não pode ter um atendimento público marcado por uma violência como essa, né? Por algo tão desqualificado. Então, minha solidariedade a você, a vítima direta dele, mas é inadmissível. É inadmissível que aconteça isso. Você sabe da minha admiração por você. Obrigado por estar aqui mais uma vez conversando contigo. Ô, Datena, eu estou muito impressionado. O Bolsonaro tem uma capacidade de me surpreender, né? Sempre. Quando eu acho que chegou no fundo do poço, não chegou. E olha que eu conheço essa família há muitos anos. Lamentavelmente, essa família brota do Rio de Janeiro. E não por acaso. Exatamente no Rio de Janeiro, onde a gente tem a ascensão das milícias, a ascensão dessa sociedade miliciana, violenta, armada, né, desrespeitosa, sem nenhum compromisso com a realidade, é que vem o Bolsonaro. Não é por acaso que o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro que está tão combalido hoje em dia. Mas hoje, se você olhar o preço do gás, eu quero falar do preço do gás, Datena, porque às vezes você vê uma entrega de cesta básica e a pessoa não tem como cozinhar porque não consegue comprar gás. O preço do arroz, você falou da moela e do fígado, coisa que eu até hoje como, né, nas comidas de botequim aqui no Rio de Janeiro, mas eu comi muito fígado quando era criança e está tudo impagável, né? Quem recebe um salário mínimo não consegue mais comer todos os dias. Então é muito grave. Neste momento que a gente está chegando a 600 mil mortos, que você tem a fome, que você tem o desemprego, o Congresso Nacional está votando voto impresso. Isso é muito violento, Datena. Isso é muito grave. É inadmissível, assim. Agora, eu queria só dividir com você algo que eu tenho pensado, assim, tem uma estratégia, porque quando você olha o Bolsonaro falando, né, rude, ignorante, estúpido, sem preparo, né, foi sempre assim, você pode achar que não tem nenhuma estratégia, mas tem. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sabe, Datena? A pauta de 2 semanas atrás era uma pauta da vacina, da CPI da Covid, do desvio de verba e da propina na hora de comprar vacina. E aí, de repente, a pauta do país vira voto impresso.
Isso não foi por acaso, isso é uma estratégia. O que ele quer é criar uma cortina de fumaça. O que ele quer é desviar a atenção das pessoas para que a gente não fale da fome, do desemprego e da roubalheira, dos ladrões de vacina que tomaram conta desse governo. Então, ele cria um debate falso. Ele joga no voto impresso, ele cria uma ideia de que nada presta, que ninguém é confiável, que ele é antissistêmico, que ele é contra o sistema, que o judiciário não presta. Desde quando Bolsonaro foi antissistêmico, Datena? Bolsonaro foi deputado por 30 anos nessa casa onde eu estou aqui, um deputado medíocre, que nunca participou de uma comissão, que nunca apresentou um decente projeto de lei, que nunca ofereceu nada para a República Brasileira, uma família de parlamentares incompetentes. E agora ele virou o antissistêmico, virou a pessoa que combate, né, o sistema que é injusto, cria uma briga com o judiciário e faz a gente passar um mês debatendo voto impresso. É um falso debate. Você já imaginou o voto impresso numa área de milícia, onde Bolsonaro faz campanha, é bem votado e tem muitos aliados? O voto impresso numa área de tráfico? Né? O que acontece? Você imagina a milícia chegar para um morador onde a Constituição não vale, onde o que vale é o poder da arma, e dizer o seguinte: olha, o voto agora é impresso e eu quero que você vote em fulano de tal. Acabou a democracia de vez nesse país. É isso que as pessoas não estão entendendo. O Bolsonaro quer o voto impresso porque ele quer fortalecer uma sociedade miliciana. Agora, ele quer também desviar a atenção. Ele não quer que a gente fale naquilo que realmente a gente tem que falar, que é o problema real que bate a porta das pessoas. E ele desvia a atenção. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse sentido. Agora, foi uma semana importante, porque nós derrotamos o voto impresso e derrotamos o Distritão ontem. O Distritão, o Datena, que foi derrotado na madrugada de ontem, ele fortaleceria o Centrão. Ele ia fazer com que mais deputados do Centrão fossem eleitos. E o Centrão é um negócio muito complicado da democracia brasileira, né? Aliás, o Centrão se alimenta de um presidente fraco. Bolsonaro é um presidente fraco. Ele gosta muito de gritar com o jornalista, de preferência jornalista mulher, porque é um covarde, né? Jornalista homem, eu não vejo ele ofender, mas jornalista mulher, ele ofende o tempo inteiro, manda calar a boca, né? Típico de um covarde. Agora, ele é fraco para o Centrão. O Centrão faz o que quer com ele. Está aí o Ciro Nogueira, né, agora assumindo o governo. Então, para o Centrão, quanto mais fraco o Bolsonaro, melhor. E essas votações dessa semana mostraram que quem manda no governo é o Centrão. Mais emendas e coisas que tais. Agora, entre a bravata e o que há de concreto, eu não quero crer que as Forças Armadas estejam alinhadas de forma alguma com o senhor presidente da República. Aquele desfile que aconteceu em Brasília foi um desfile porque ele é comandante em chefe, ele manda, os caras têm que cumprir. Mas eu não acredito que o alto comando das Forças Armadas estejam alinhados com o senhor presidente da República dessa tentativa demodê, fora de época, que isolaria mais o Brasil. Só essa exibição já isolou um pouco mais o Brasil num cenário de globalização. Ficar isolado seria a morte do nosso sistema financeiro. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor de alimentos, tem commodity para todo lado de exportação. A gente não pode ficar ainda mais isolado que já está, que foi isolado pelo negacionismo, pelas agressões ambientais e coisas que tais. Tá? Então não acredito que os militares estejam alinhados com o presidente da República. Foram lá porque foram mandados para fazer parte daquele desfile que não teve nada com o contexto democrático, pelo contrário, arranha todos os princípios básicos da democracia, que significa distribuir o bem comum, felicidade da nação, e não desigualdades e nem arroubos de supressão de liberdades. Aquilo lá foi tudo contrário ao que está escrito no gibi dos gregos lá atrás, quando Aristóteles definia esses princípios básicos que eu disse da democracia. As atitudes golpistas de fanáticos ligados ao Bolsonaro. O senhor está dizendo aí vários grupos aí. O senhor também teme essa possibilidade? Ô, Datena, você toca num ponto muito importante. Existe uma máxima que um bom general não pode obedecer o mau capitão. E as Forças Armadas não podem esquecer disso. O Bolsonaro fez muito mal às Forças Armadas a sua vida inteira. Por isso ele foi expulso das Forças Armadas. O Bolsonaro, durante o processo de abertura política desse país, ele ficou do lado daqueles que não queriam a abertura política do país.
Ele ficou contra o governo Geisel, né? E, aliás, vem de lá, inclusive, a figura do general Heleno, né? Que tem uma relação longa com o Bolsonaro. Então, ele foi um péssimo militar, como foi um péssimo deputado. Mas, lamentavelmente, virou presidente da República. E nós temos que, evidentemente, dentro da lei, enfrentá-lo. Agora, o que ele faz para as Forças Armadas hoje é ruim para o Brasil e é ruim para as Forças Armadas. Ele expôs as Forças Armadas ao ridículo. Insistir naquela apresentação que nunca tinha acontecido das Forças Armadas com aqueles tanques que soltavam mais fumaça do que qualquer outra coisa, levou a uma exposição vexatória das Forças Armadas, que nós não precisamos disso. As Forças Armadas não merecem Bolsonaro e não merecem essa exposição. E ele se utiliza das Forças Armadas o tempo inteiro para ameaças golpistas, ameaças contra outros poderes, ameaça contra o Supremo. Todos lembram aqui da frase do seu filho, que bastava um jipe e mais alguém para fechar o Supremo. Então, é uma tentativa permanente. Acho que a ideia do golpe, da Atena, que eles passam o tempo inteiro, que o bolsonarismo passa, na verdade, uma crise permanente. Eles administram com crise. Como eles não conseguem entregar nada, como o governo deles não tem resultado, eles precisam gerar crises. Eles precisam gerar conflito entre as instituições, fragilizar as instituições. Esse é o projeto do bolsonarismo. É muito ruim, faz muito mal. Não é que vai ter um golpe como teve em 64. Não é que vai ter um governo resultado de um golpe. Não tem conjuntura internacional para isso, não tem economia para isso, não tem apoio para isso. Não há a menor condição desse Brasil passar por um golpe como aconteceu em 64. Mas é outro golpe. O que ele promove é a descrença das instituições, a descrença na democracia, a fragilidade das instituições do país. Esse é um golpe permanente, né? É uma crise permanente, é disso que ele se alimenta. O problema é que isso vai gerando um fanatismo político. E é isso que ele está alimentando. Qualquer país que desenvolveu fanatismo político fragilizou a democracia e muitos deles perderam completamente a democracia. O Brasil não é um país com histórico da violência institucional, da violência política. E o Bolsonaro está promovendo isso. A qualquer momento a gente pode ter uma tragédia acontecendo. E isso sem dúvida alguma. Eu, por exemplo, Atena, você sabe do carinho que tem por você, do respeito que tem por você, porque você foi uma das pessoas da imprensa que mais foi solidária comigo no momento que eu mais precisei. Isso eu nunca esqueci. Meu pai foi uma pessoa muito humilde e falou o seguinte: tem uma coisa que você tem que carregar até o último dia da sua vida, é gratidão. E eu tenho uma gratidão profunda por você, porque no momento que eu mais fui ameaçado, no momento mais difícil para a minha família, você foi uma pessoa que ficou muito do meu lado e eu nunca esqueci, nunca vou esquecer isso. Eu sempre sei das ameaças que sofro, dos lugares que eu posso ir, quem é o perigo para mim. Isso sempre foi muito localizado. Hoje em dia, o que o Bolsonaro está fazendo é que você pode ser atacado por um fanático em qualquer lugar, na padaria, passeando com seu filho, né? Num restaurante, em qualquer lugar você pode ser atacado por um fanático que vai achar que tem uma missão, né, para salvar a sociedade de um mal que ele constrói. Então, o Bolsonaro faz muito mal a esse país. Bolsonaro governa baseado no medo e no ódio, né? E a política precisa ser feita no diálogo. A política precisa ser feita... Datena, tem uma coisa muito importante para a gente reafirmar aqui na Band. A diferença, a existência da diferença é fundamental para as nossas vidas. Os nossos filhos, você é um pai extraordinário, os nossos filhos não têm que ser iguais a gente. E o grande pai é aquele que entende a diferença do filho. E isso vale para a sociedade toda e vale para a política. A riqueza da política é quando a gente consegue conviver com alguém que é diferente. O que o Bolsonaro faz é dizer que você tem que eliminar a diferença. Ele trata o diferente como inimigo. Então ele faz um mal muito grande a esse país, porque ele promove o ódio. Ódio contra jornalista, ódio contra juízes, ódio contra parlamentares, ódio contra quem pensa diferente, né? Ódio contra tudo que ele não suporta. Então é uma pessoa realmente despreparada enquanto ser humano para ser presidente da República. Olha, conversando com o ex-aliado dele, General Santos Cruz, porque foi no dia daquele desfile de Brasília absurdamente desnecessário e fora de hora, né? Uma demonstração de força que gerou fraqueza, e chegou quase que a desmoralizar as Forças Armadas, que merecem, na realidade, ser reequipadas para defender um país que é um dos países mais ricos, se não o país mais rico emergente do mundo. Aqui nós temos tudo para dar para o mundo inteiro e sobrar para a gente aqui.
e não passar por um desemprego terrível, falta de comida, falta de coisas que a gente tem sobrando aqui. Não é? Temos tudo para isso. Foi uma demonstração de força absurda. As Forças Armadas que ele prometeu reequipar estão sucateadas, estão arrebentadas. A gente não tem condição de enfrentar quase que nenhum país aqui vizinho nosso de governos instáveis. Não é? Não conseguimos defender o nosso território em terra, muito menos a nossa Amazônia Azul, que tem riquezas além do pré-sal e coisas que tais. Então nem isso ele fez, ele não reequipou as Forças Armadas que estão completamente sucateadas, arrebentadas. Não é? Esse é o grande detalhe. E quando eu dizia que desfiles militares desse jeito eram promovidos por um regime de absurdamente esquerda, né? Na época da Guerra Fria, você via aqueles desfiles de mísseis e tanques lá no Kremlin. Né? Você vê esse outro ditador aí, esse fascistão também, esse da Coreia do Norte, né? Que promove lá desfiles de mísseis, tanques e coisas parecidas. Eu disse, o Bolsonaro da direita está fazendo a mesma coisa. O Santos Cruz falou assim, não, você está enganado, eu não concordo com você, de jeito nenhum. Eu acho que ele está destruindo a direita. O meu medo é que nessa destruição da direita, ele disse exatamente o que o senhor falou. Ele está provocando ódio. E esse ódio pode gerar uma instabilidade caótica no país. Em gerando-se, por exemplo, pode-se ter um atentado a qualquer momento aí. Qualquer maluco pode, para defender o Bolsonaro, pegar uma arma e matar alguém, sendo autoridade ou não. E eu pergunto ao senhor, as instituições brasileiras estão preparadas para resistir a essa onda de caos? Todo dia a gente acorda com um problema, quando não é esse é outro. É o que eu falei, falta energia, não vai ter eleição. Aumenta o petróleo, não vai ter eleição. E daí por diante, vai ser assim até as eleições. O senhor acredita que o Brasil chegará a um processo democrático, pelo menos um pouco mais tranquilo, no período certo, que até lá intercorrências podem acontecer, ou não dá nem para a gente analisar isso? Olha, Datena, esse é o maior desafio que nós vamos ter de agora até o ano que vem. Eu já falei para você, inclusive, e para outros, a eleição de 22 será a eleição mais importante da nossa história, independente da idade que temos. A eleição de 22 vai ser um plebiscito da Constituição de 88. Eu estou aqui no Congresso falando com você, eu acabei de passar por um painel onde eu tinha o doutor Ulisses segurando a Constituição. Né? Nós precisamos entender o papel que o Ulisses Guimarães, o papel da Constituição, o papel da Constituinte, o que significou a Constituição de 88, por que ela é chamada de Constituição Cidadã. A eleição de 22 vai dizer para a gente em que país nós queremos educar nossos filhos. Em que país nós vamos querer educar nossos filhos? Um país que tem lei, um país que tem instituições, um país que tem democracia, um país que constrói futuro, que tem segurança, ou se nós vamos viver no caos. É isso, essa é a decisão que nós vamos ter para 22. Por isso que eu acho que a eleição de 22 não pode ser marcada por uma disputa entre a ideia da direita e da esquerda, e que eu quero respeitar as diferenças ideológicas. A eleição de 22 é uma eleição para reafirmar a democracia. Então, todo mundo que tem compromisso com a democracia tem que sentar na mesa e tem que conversar, né, para que a gente estabeleça uma regra democrática nesse país. E, nesse sentido, é muito importante que Bolsonaro seja derrotado, que as instituições sejam vitoriosas e que a gente possa estabelecer um padrão de relacionamento político nesse país saudável, importante para todos nós. Agora, o bolsonarismo, ele vai existir para além do Bolsonaro, porque o que ele criou não vai se desfazer na eleição de 22. Então, nós temos que fortalecer as instituições, nós temos que enfrentar a desigualdade, nós vamos ter que pensar com muita responsabilidade nesse país. Mais do que nas carreiras políticas de um ou de outro, eu acho que todos nós, e aí eu estou falando também dos profissionais de imprensa que têm um papel político na sociedade, não tem um papel partidário, mas tem um papel político na sociedade, né, de construirmos um país que debata ideias, e que nos traga para o patamar da democracia baseado na Constituição de 88. Isso está ameaçado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Derrotar o Bolsonaro é o primeiro passo. E enfrentar o bolsonarismo, acho que é uma ação pedagógica que vai exigir muito de todos nós, de você, de mim e de todo mundo que quer viver num país
que seja bom de viver, né? Que a gente não tenha medo, que a gente não tenha o medo como principal instrumento da relação entre as pessoas. Qualquer coisa que arranhe a Constituição, que rasgue a Constituição, qualquer coisa que vá contra os interesses do povo, para o povo e pelo povo, deve ser rejeitada. A democracia é o pior sistema político que existe. Me aponte um outro melhor, Winston Churchill. Então, qualquer coisa que passe por um regime antidemocrático tem que ser jogado no lixo da história. Porque quem assim não fez, enfrentou regimes ou de esquerda ou de direita, fascistas, não é? E perdeu muitas vidas com isso. Jogou fora a sua liberdade. Não existe nada mais importante para o ser humano do que a liberdade. Nós temos que defender a democracia, nem que seja até a morte. Esse é o grande detalhe. Esse é o nosso lema. Infelizmente, falando em morte, acaba de morrer o extraordinário ator Tarcísio Meira, que nos deixa a todos muito comovidos. Uma pena. Ele estava enfrentando a dificuldade com a Covid e, para quem ainda é negacionista, eu acabei de ler de madrugada um cientista dizendo que enquanto houver a variante Delta e outras piores poderão surgir, esse vírus nunca será controlado. Essa história de imunidade de rebanho nunca vai ser atingida. Então a gente tem que tomar vacina e mesmo depois de vacinado, 2 vezes ou 1 vez, dependendo da vacina, você tem que continuar usando máscara, lavando as mãos, tentar manter o distanciamento social, porque as provas estão aí, não é? Já vamos caminhando para 1 milhão de mortos no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas feridas, algumas ainda em tratamento. O Tarcísio não resistiu e morreu hoje. É que quando morre algum famoso, aí as pessoas falam, poxa, ainda tem Covid, mas estão morrendo ainda milhares de pessoas. Nós estabilizamos um patamar de 1.000 mortes por dia, que é um absurdo. Quando você fala o Brasil controlou a Covid, controlar a Covid com 1.000 mortes por dia, isso é um absurdo. Você pode perder a mão a qualquer momento que as variantes vão surgindo. Essa variante é uma variante letal pra caramba e ela pode se tornar mais letal ainda com outras variantes que virão. Então a gente tem que manter essa doença sob controle, vacinando-se, tomando as medidas necessárias, mas realmente uma pena, uma tristeza geral, a morte de um cara como o Tarcísio, que eu não conhecia. Um dia eu fui com minha neta, uns 8 anos atrás, a um restaurante, pegar uma comida para trazer para casa, ele e a Glória, mas me trataram tão bem, e a minha netinha, que eu tive uma impressão das melhores possíveis do ser humano que era esse cara, além de um grande ator. Triste dia para a cultura e para a nação brasileira. Nós perdemos um grande ator, mas um ser humano melhor ainda. Dito isso, caso Marielle. Está cada vez mais vindo à luz, à tona, o caso Marielle. E aí muita gente pode se complicar com isso, não, Freixo? Sem dúvida. Nós perdemos também o Paulo José, né? Também. Grande ator também. Foi ontem, né? Foi ontem. O Paulo José, eu não conheci o Tarcísio Meira, mas evidentemente eu não sabia. Eu estou sabendo aqui por você do falecimento do Tarcísio Meira. Foi agora. Foi agora. O Paulo José eu conheci por causa das suas filhas, e um dos maiores nomes do cinema, do teatro, né, e da televisão brasileira. O Paulo José não foi de Covid, mas, enfim, são 2 mortes que nos entristecem, né? São 2 pessoas que nos fizeram muito felizes, e o Brasil precisa voltar a ser feliz, né? O mundo precisa voltar a ser feliz. É por isso que a gente briga tanto, né? É por isso que a gente insiste tanto nas coisas que a gente acredita. Olha, Datena, o caso da Marielle já são mais de 3 anos, que é inacreditável como é que uma vereadora na cidade do Rio de Janeiro, em pleno século XXI, é covardemente assassinada, e a gente está aqui depois de 3 anos falando de um caso que não foi concluído. É inadmissível. E eu insisto, não é porque a Marielle era minha amiga, não é porque a Marielle era de um partido A, B ou C, não importa. Você não pode... Aliás, a gente estava falando sobre isso, né? A gente estava falando sobre a violência e a política, né? Nenhum de nós quer olhar para a Colômbia, né, com que viveu,
e achar que a gente pode viver aquilo. A Colômbia conseguiu superar aquilo, inclusive, né? De uma maneira muito, muito interessante. A gente tem que olhar para a Colômbia, que superou aquele período do narcotráfico envolvido com a política. E não achar que a gente pode entrar num negócio desse, né? Porque o que a milícia faz na política é exatamente isso. Pablo Escobar era político respeitado, entre aspas, na Colômbia, só para você ter uma ideia. O Pablo Escobar. Quantos políticos hoje foram e são eleitos no Brasil por milícia, por tráfico de drogas? Esse é o medo. Esse processo de colombização que você falou já começou no Brasil faz tempo, não começou agora. Porque estão elegendo aí PCC, Comando Vermelho, milícias, estão elegendo gente todo dia aí. Exatamente. Quando o crime passa a ter projeto de poder, isso é muito grave. Né? Quando você tem um presidente da República que vai para o microfone e elogia um grupo criminoso quando era deputado e diz que tinha que legalizar um grupo criminoso, isso é muito grave. O Bolsonaro, quando era deputado, abertamente, quando eu fiz a CPI das milícias, ele disse que tinha que legalizar as milícias. É um negócio muito grave, Datena. Ele falou isso publicamente. Bolsonaro falou publicamente que tinha que legalizar as milícias. Você conhece algum deputado italiano que falou que tem que legalizar as máfias? Eu não tenho notícia. Né? Aqui você tem um presidente que disse que tinha que legalizar a milícia. Como é que você legaliza um grupo criminoso, um grupo de assassinos? O que significa legalizar um grupo de assassinos? É inacreditável que a gente viva um negócio desse. Né? Enfim, é estapafúrdio, não tem padrão para você entender um caso desse. Isso leva a situações graves. Eu não tenho a menor dúvida do envolvimento da milícia na morte da Marielle. Eu não tenho dúvida da responsabilidade dessa pessoa que está presa, o Rony Lessa, no homicídio da Marielle. Mas a gente tem que saber quem é o mandante. Quem é o mandante? Que grupo político mandou matar? E mandou matar por quê? Isso a gente tem que saber. Porque isso envolve milícia. A morte da Marielle, ela destampou, né, um bueiro político do Rio de Janeiro. Porque até a morte da Marielle, ninguém falava em escritório do crime. Ninguém falava das relações da milícia com o poder. Por mais que a gente já tivesse feito a CPI há 10 anos. Né? Mas destampou. E aí se chegou no Adriano da Nóbrega, se chegou nas milícias, se chegou no escritório do crime. Diversos milicianos, né, diversas pessoas envolvidas no crime há anos foram presas depois da morte da Marielle por causa da investigação da morte da Marielle. Por que não fizeram isso antes? Há interesse de quem não fizeram isso? Então, na época da CPI, Datena, eu cunhei uma frase que, lamentavelmente, explica muito o que aconteceu aqui. Crime, polícia e política não se separam mais no Rio de Janeiro. E isso a gente precisa resolver. Porque isso é um problema do Brasil, não é só do Rio de Janeiro. Então, saber quem mandou matar a Marielle é um caminho para a gente resolver os problemas graves que o Brasil tem. Nós não podemos. Nós não podemos conviver com a possibilidade de uma parlamentar, né, ser assassinada, de um jornalista ser ameaçado. Né, porque cada Marielle assassinada é uma democracia mais frágil, é um país mais falido. Né? A gente tem que ter justiça por ela, pela memória dela, pela família dela, mas por um país que a gente quer viver que não comporte a possibilidade das pessoas serem assassinadas dessa maneira. Para encerrar, o caso da Flor de Lis. Olha, eu votei evidentemente favorável à cassação e eu estava explicando, viu, Datena, com muito cuidado, muito importante você tocar nesse assunto. O poder legislativo, ele não pode cumprir um papel que não é o seu. Então, não cabe ao poder legislativo dizer se a Flor de Lis é culpada ou não, se ela matou ou não. Cabe à investigação policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Isso é verdade. O que o Poder Legislativo fez ontem foi votar se houve quebra de decoro. E houve quebra de decoro. A investigação provou de forma contundente a obstrução das provas, a ocultação das provas. Então, isso é quebra de decoro. Não pode ter uma deputada que, não que é investigada, mas que numa investigação sobre um crime da qual ela é acusada, ela obstruiu a investigação e ocultou provas. Por isso, ela tinha que ser cassada. Ninguém está antecipando uma condenação que não cabe ao legislativo. Tem que deixar isso muito claro, porque a gente fala da crise das instituições,
Mas a gente não pode promover essa crise, não pode respeitar os limites de cada poder. Os limites de cada poder são muito importantes. Eu não votei pela cassação da Flor de Lis porque eu acho que ela é culpada ou não acho. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que esperar ela ser julgada, condenada ou não, e ela tem direito à justiça, ela tem direito à defesa. Ponto. Como qualquer pessoa tem. Agora, ela, enquanto parlamentar, foi investigada e obstruiu uma investigação e ocultou prova. Ela não pode ser uma parlamentar, ela tem que ser cassada. Botando as coisas nos seus lugares devidos, sabe, Datena? Porque eu não acho que a gente tenha que ter uma sociedade do justiçamento, da vingança, do olho por olho, dente por dente. Mas a gente tem que cumprir a lei. A gente tem que ter a lei e a ordem. A lei e a ordem não pode ser discurso da extrema-direita. A lei e a ordem tem que ser defendida por pessoas como eu, como você, né? Como as pessoas que querem um Brasil que funcione. A gente não pode ter a ordem do crime. A ordem do crime é defendida por quem apoia a milícia, não é a gente. Por quem apoia tráfico, não é a gente. Eu quero a lei e a ordem para o país funcionar. E a Flor de Lis tinha que ser cassada porque ela quebrou decoro. Rapaz, eu não sei se é por causa dessa pandemia, mas não é não. É a morosidade em relação a alguns casos. Eu me lembro que eu acho que eu fui um dos primeiros caras a falar com você no dia da morte da Marielle. Você estava tão transtornado que você me atendeu por um carinho que você tem comigo e é recíproco. Eu tenho o maior orgulho de ter em você um representante de um Estado brasileiro e espero que seja eleito governador do Estado do Rio de Janeiro, que tenha muita sorte na eleição, porque competência você tem para isso. Mas como passa o tempo já, parece que foi ontem que eu estava te entrevistando. E eu fui um dos poucos a te ouvir, porque ninguém queria dar voz a você. Para dizer a verdade, muito pouca gente queria dar voz a você. Daquela entrevista foi a fórceps. A gente tem que arriscar tudo pela democracia, aquilo que eu falei. Quase ninguém queria te ouvir ali naquela hora. E você foi um dos primeiros caras a falar comigo. Foi-se tanto tempo e a gente não tem ainda o mandante do crime. Que coisa, hein? É muito triste, Datena, e eu te agradeço. Aquela entrevista logo no momento inicial foi muito importante e, como sempre, você é muito corajoso em tudo que faz e a coragem é um ato de responsabilidade com a vida, né? Então, e não quer dizer que não tenhamos medo, apenas que a gente não substitui o medo pela paralisia, né? A coragem é uma maneira. Uma vez uma jornalista muito jovem me perguntou assim: você não tem medo? Eu falei: só tenho coragem porque tenho medo. A coragem é de quem tem medo. Coragem de quem não tem medo é apenas um idiota, né? O corajoso sem medo é apenas um idiota. A gente tem a coragem para superar o medo. A coragem é só um instrumento para superar o medo. Mas a gente precisa superar o medo. E foi isso que a gente fez no caso da Marielle, é isso que a gente fez na hora de enfrentar milícia e tráfico, e é isso que a gente tem que fazer para enfrentar, lamentavelmente, esse grupo que chegou ao poder, que é um grupo realmente fascista no Brasil. O Brasil é muito maior do que esse governo, né, Datena? O Brasil é um país de uma riqueza humana, uma riqueza ambiental, uma riqueza material muito grande, uma riqueza cultural. A gente não pode esquecer nunca isso. O Brasil é muito maior do que Bolsonaro e a gente vai fazer esse Brasil vencer. E eu sou muito grato a você sempre pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, pelo seu profissionalismo, que nunca deixou de existir comigo. Olha, eu não deixo de respeitar os eleitores do Bolsonaro, eleitores, né? Nem os eleitores do Lula, nem a ninguém, porque eu acho que eles foram enganados. Esse é o grande detalhe. O desrespeito não é a eles, em momento nenhum é a eles. O desrespeito é o estado que o país está aí. O Brasil de hoje é produto desses caras todos que fizeram o Brasil até agora. Então, você pode fazer a crítica ao cara que é o seu concorrente numa eleição, ou que é o cara que pretende um mandato público mais uma vez, mas a gente não pode criticar o eleitor do cara. O eleitor não é um fanático, não é? Porque o eleitor também foi enganado, como todos nós. A gente não esperava ter um Brasil como esse de hoje, de forma alguma. Mas serve para que o povo brasileiro reflexione um pouco mais, e que escolha melhor de verdade. As opções não são muitas, são poucas, deveria ter mais opções, mas o brasileiro merece um Brasil à altura do que ele representa, né? Digno, trabalhador, honesto,
decente, não merece o que está aí. Realmente o Brasil não merece o que está aí. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, um prazer, bom dia, que Deus lhe proteja. Obrigado, Datena, obrigado por tudo, e eu quero concordar muito com você. Eu acho que a gente tem que ter uma capacidade do diálogo. Eu acho que a gente tem que trocar o medo e o ódio pela ética do diálogo. E eu tenho muito respeito a todo eleitor. Eu acho que quem votou no Bolsonaro e não é um fanático, não é um violento, tem que ser respeitado e tem que ser dada a oportunidade dessa pessoa estar no campo democrático, independente de que ela queira votar. Parabéns pela sua história, parabéns pelo bem que você faz à imprensa brasileira. Obrigado por tudo, amigo. Parabéns a você. Sem trocar confete, você sabe que eu adoro você. Agora, provando isso, né, o que seria o maior país do mundo hoje chegou a voltar a ser um país independente pela política da não violência do Gandhi, né? Se não houvesse a separação da Índia com o Paquistão, hoje a Índia seria o país com mais habitantes até que a China, uma cultura milenar tão grande quanto. E ela só voltou a ser independente da Inglaterra quando o Gandhi apareceu com a política da não violência. Então a não violência é o caminho para as nossas eleições, respeitando sempre o princípio do contrário, que na realidade representa ser democrático. Tchau, Marcelo. Tchau, Datena, um abraço. E o Gandhi dizia, seja você a mudança que quer no mundo. Então, sejamos nós. Um grande abraço, amigo. É isso.